Oi, gente. No Show Business de hoje, o tema é tecnologia. Para uma conversa sobre esse assunto, está conosco Alexandre Maioral, presidente da Oracle Brasil. Ele começou a carreira em uma parceira da Oracle. Foi para a IBM e voltou para casa há 10 anos, como gerente da Oracle Brasil. Lá, ele assumiu cargos de liderança, comandou uma transformação cultural inédita. Vamos falar agora com Alexandre Maioral, presidente da Oracle Brasil. Boa noite, Alexandre. Boa noite. Prazer tê-lo conosco. Prazer é todo meu. Vamos começar do começo. Vamos. O que é a Oracle? A Oracle é, se não a maior, mas uma das maiores empresas de tecnologias do mundo, né? É uma empresa que tem tecnologia de início ao fim. A gente fala de A a Z, tecnologias desde infraestrutura até soluções de negócio. A gente inicia por infraestrutura, então a gente tem todas as soluções de hardware e todas as soluções de nuvem, que a gente chama agora, que é o hardware na nuvem, né? Que é você não sabe mais você não precisa ter mais a equipe dentro da tua companhia para aprender a cuidar, operacionalizar aquilo. Isso fica dentro da própria Oracle, num data center da Oracle. Isso que a gente chama de nuvem. Tá. Então a gente tira essa complexidade. Acessa isso? Acessa normalmente através de rede, né? E você não tem a necessidade de ter a equipe operando isso para você. E daí os negócios acabam focando muito mais no que é o core do negócio deles. Que é serviço. Que é serviço, porque a gente vende isso como serviço, né? Então você não tem mais toda essa complexidade dentro das suas empresas. A Oracle funciona B2B, né? Empresa a empresa. Isso. Ela não atinge o consumidor diretamente. Diretamente não, mas indiretamente muito. Muito. Agora, o nome Oracle é muito conhecido. Como vocês conseguiram se fazer conhecidos não prestando serviços diretamente ao consumidor? Você comentou um ponto muito importante, Sônia. A Oracle é muito conhecida no mundo corporativo, no mundo de negócios, né? Eu já tive algumas experiências de tentar falar com um sobrinho meu, mais novo, que não conhecia da Oracle. Que isso está mudando, porque exatamente por não ser B2C, né? Chegar na ponta do consumidor, a gente, às vezes, o público não conhecia tão bem. Só que agora, com todas essas tecnologias que eu falei no início, principalmente no que tange a negócio, né, que a gente fala de negócios, por exemplo, toda a parte de e-commerce, né, que foi tão importante no momento que a gente está vivendo, ter as lojas virtuais, como quando as lojas físicas estavam fechadas. As lojas virtuais, a gente tem solução de lojas virtuais, que o público teve contato e tem lá embaixo, Buy Oracle, né? Então isso começou a ter um impacto maior. E toda a parte também que a gente chama de Marketing Cloud, que é tudo que é soluções para poder segmentar público e chegar em clientes específicos. Então todas essas tecnologias se aproximam. Vocês ensinam como, sei lá, uma empresa de pregos conseguir se comunicar com o consumidor de pregos. De forma assertiva. Tá? Nesse exemplo que você deu, a gente consegue segmentar, entender qual o perfil, qual a faixa de ideia, e ir em cima dele, não gastar um absurdo numa mídia, mas ir fazer uma mídia focada para aquele consumidor específico. Isso é um serviço que a nuvem faz? A nuvem faz. A gente tem uma categoria que a gente chama de Software as a Service, que é o software, a solução, como serviço. Então, eu brinco que é que nem a tomada. Você não sabe a tecnologia que tem por trás da parede ali, né? Toda a parte de geração de energia, a gente não sabe. A gente liga a cafeteira e usa a tecnologia para poder tomar o café. É um pouco disso. Essas soluções SaaS, que a gente chama de Software as a Service, ela permite que a gente conecte isso e o consumidor, tanto o cliente, né, nosso, que são empresas corporativas, consigam usar essas informações, usar essa tecnologia, sem ter a complexidade de ter que cuidar de tudo que tem para trás da parede. Alexandre, quem são os seus maiores concorrentes, por exemplo, aqui no Brasil?
Sônia, eu converso muito internamente lá que cada dia nasce um concorrente novo da Oracle. Como a gente tem soluções desde infraestrutura até soluções de negócio, sempre surge uma startup, surge uma empresa menor que faz soluções que concorrem com a gente. Hoje, a gente está olhando de uma forma diferente essa história da concorrência. Por exemplo, a gente acabou de fazer uma parceria muito grande, global, com a Microsoft. Então, a gente tem 2 data centers aqui no Brasil, já 2 regiões, né, que a gente chama, 2 data centers para cloud, para nuvem. E a gente fez uma parceria com a Microsoft de interligar os data centers da Microsoft e da Oracle para servir para os clientes de forma multi-cloud, híbrida, multi-nuvem. E isso ajuda muito. Por exemplo, a TIM é um exemplo. A TIM é um grande cliente nosso que está saindo desligando todos os data centers que eram propriedades da companhia TIM para data centers da Oracle e da Microsoft. Então, essas parcerias começaram a se tornar muito mais viáveis e importantes, até porque a tecnologia que a gente tem de cloud, ela não é proprietária, ela não é fechada, então ela permite que a gente conecte com qualquer outra tecnologia. A Microsoft, e o mundo está aí de prova, ela fez um marketing bastante acentuado, né? Quem não conhece o Bill Gates, né? Mas é uma empresa B2C também, né? Porque ela alcança o consumidor final, né? O consumidor final pode comprar as soluções da Microsoft. Vocês estão tentando trilhar um caminho também de serem mais conhecidos? Sim. A gente tem uma campanha que a gente lançou esse ano, chamado Pense Oracle. Espero que todo mundo esteja vendo, conhecendo isso. Que é exatamente isso, é poder mostrar a simplicidade das soluções que a gente tem mais massivamente aqui no Brasil. Isso é uma campanha que globalmente a gente só aprovou para o Brasil e lançamos agora em junho. O Brasil é um país teste, então? Não é um país teste, mas é um país que se adapta muito rápido, que topa as mudanças, que gosta de inovar. Então, isso é visto globalmente pela corporação e a gente, Brasil e América Latina, a gente consegue... Que engraçado, vocês fizeram uma pesquisa para saber em quantos países vocês estão? A gente está em quase todos os países. Na verdade, estamos em todos os países. A gente tem filiais em todos os países. E o Brasil é o que melhor se adapta? Brasil e América Latina tem uma cultura a gente chama de early adopter, né? De iniciar as coisas, de fazer de forma diferente. Não é de stress out, né? Não é. Porque a gente conviveu com inflação, não temos regras estáveis, Exato. As leis mudam a cada 2 dias. Enfim, o brasileiro vive num mundo muito instável. Isso, né? e que provoca a se adaptar muito rápido. Que outra característica tem o consumidor brasileiro, vamos dizer, do B2C ou do B2B? Que características têm as empresas brasileiras diferentes e o consumidor brasileiro de diferente? Eu acho que é um pouco dessa parte de inovação. Assim, as empresas brasileiras e o consumidor brasileiro está mais aberto para mudanças e para conhecimento. Até porque a gente tem uma pista muito maior do que outras regiões, como os Estados Unidos, Europa, que já tem a tecnologia um pouco mais na base. E a gente ainda tem uma abertura muito grande de ensinar essa tecnologia para o mercado, entendeu? Então, as empresas que a gente trabalha, que trabalham com isso, e os consumidores brasileiros, eles estão abertos a isso. E isso facilita muito ver. A gente tem aí as pesquisas de quantos smartphones existiam no Brasil, é mais do que um por pessoa, né? Mais de uma pessoa. E essa característica existe em outros lugares do mundo? Existe, mas o Brasil é um dos líderes disso daí. É recorde. É a comunicação, né? Exatamente. A comunicação online. O Brasil gosta de se comunicar. Gosta. Você está na Oracle há 10 anos, né? Nesses 10 anos, o que você pode contar para a gente de experiências que você viveu de transformação? Sônia, tive várias experiências de transformação. Eu realmente estou há 10 anos na Oracle e eu tive eu falo que é a sorte, o privilégio de passar por várias áreas na companhia. Então, eu passei pela área de tecnologia, que é a área onde tem toda essa parte de hardware, infraestrutura, cloud de infraestrutura.
Passei pela área de aplicativo, de Customer Experience, que é uma área que tem soluções de experiência para o cliente, que tem essa parte de Commerce Cloud, que eu comentei com você, a parte de Marketing Cloud, e que tem tudo que é experiência para o cliente dos nossos clientes. Passei pela área de aplicativos, que depois a parte de Customer Experience fez parte dela também, e eu liderei, que tem toda a parte de solução de gestão empresarial, RP, soluções de RH, para a gente cuidar dos nossos colaboradores, as empresas cuidarem dos colaboradores, toda a solução de consolidação financeira. Então, eu passei por todas essas áreas. Isso me ajudou, com certeza, a me transformar também, né? Então, acho que eu, pessoalmente, me transformei muito dentro da Oracle, e a Oracle se transformou muito porque a Oracle ela tem um DNA muito de startup, assim, de fail fast. A gente tenta de um jeito, não deu, a gente muda até dar certo. Deu certo, a gente segue e cresce aquela operação. Você assumiu o cargo há pouco tempo, né? 3 meses, mas 3 meses e meio. Eu quero te fazer umas outras perguntas, mas vai ser no próximo bloco. Nós Combinado. vamos interromper um minutinho aqui e a gente já volta. Combinado. No próximo bloco, continuamos a nossa conversa com o presidente da Oracle, Alexandre Maioral. Não saia daí. Voltamos com o nosso entrevistado, o presidente da Oracle no Brasil, Alexandre Maioral. Alexandre, nós estávamos comentando aqui no último bloco que você assumiu a presidência da Oracle Brasil há muito pouco tempo. 3 meses e meio. 3 meses, não, 4 meses, 3 meses e 29 dias. Não, quantas horas? Mais ou menos isso. Olha, mudou muito. O que você fazia antes e o que você está vendo de diferente? Eu sento nessa posição numa base muito sólida, porque a gente começou uma transformação dentro da companhia, na Oracle do Brasil, há mais ou menos 4 anos e meio. E eu fiz parte do comitê dessa transformação cultural e de mudança. E essa transformação cultural ela aconteceu não porque a gente achava que era moda acontecer, que a gente precisava fazer. Aconteceu porque a gente teve uma guinada nas nossas soluções que eram anteriormente produtos para serviços. E isso muda o modelo mental de todo mundo que está trabalhando dentro da Oracle. E daí a gente viu a necessidade de ter essa transformação e criamos um comitê com multidisciplinares ali para que a gente começasse essa transformação. Então, eu sento... E por que vocês fizeram isso? Essa decisão foi baseada em mercado, pesquisa, o quê? Baseado exatamente nessa mudança de produto para serviço. Exatamente. Então, a forma de atuar quando você vende um produto é diferente de como você vende um serviço. E daí a gente viu que isso tinha uma transformação, inclusive, do modelo mental das pessoas que estavam com a gente. Então, a gente começou um exercício de fazer essa transformação desse modelo mental de toda a companhia e foi muito legal, porque esses 4 anos e meio que a gente construiu permite que agora tudo que a gente fez como conscientização e processos, a gente comece a colher daqui para frente, né? Então, muita coisa mudou durante esse período e a gente conseguiu... A pandemia acelerou isso ou retardou esse processo de transformação? Eu não acho que só a Oracle. Todas as pessoas e todas as empresas aceleraram uma transformação que, quem sabe, aconteceria em 3, 4, 5 anos para acontecer em 1 ano e meio. Porque pela necessidade de todos remotos, né? Digitalmente a gente precisava se conectar com as pessoas, precisava continuar trabalhando. Então eu acho que a pandemia ela não retardou, mas ela acelerou pela necessidade de ter tecnologia nas empresas, né? Que qualidades hoje você procura em pessoas que você contrata que não eram olhadas antes? Vamos dizer. Eu tenho uma frente muito legal que eu posso comentar aqui com vocês, que é o programa Geno, que é a nova geração Oracle, que a gente fala. E essa geração, a gente criou esse programa e ele já está há mais de 2 anos. A gente criou esse programa e esse programa é assim, a gente escolheu as pessoas às cegas. Os antigos trainees da companhia, não, teve a triagem, mas foi às cegas. Então, eu não sabia
eu não sabia se era homem ou mulher, a gente não sabia se era... que interessante! E daí, com isso, a gente começou a identificar os valores das pessoas. Se os valores estavam conectados com os valores da Oracle. E daí, com isso, a gente trouxe os trainees, que eram os antigos trainees que a gente ia nas universidades e fazia uma seleção. A gente fez dessa forma, só que fez de uma forma às cegas. E veio um grupo grande, a primeira turma foi de 40 e pouquinhos alunos, e que entraram para fazer o programa de 1 ano lá dentro, e orgulho de falar que todos tiveram uma posição na sequência, porque eram pessoas que realmente estavam conectadas com os valores da companhia. Que interessante. Agora, você não sabia nem se é homem ou mulher, se é... Idade, vocês perguntavam? Não sabia nem idade. É diversidade total. A gente não sabia de nada, nem gênero, nem cor, nem idade. E quando vocês fizeram isso? Há 2 anos atrás a gente fez a primeira turma, né? Então, e essas pessoas, não sei se todas, mas essas 40, né, que você está dizendo, elas estão todas ainda na Oracle? Algumas não, algumas acabaram... Por alguns motivos não estando, mas a grande maioria está, e a grande maioria seguindo carreira e crescendo muito dentro da companhia. Mas, Alexandre, me conta uma coisa, que as entrevistas eram feitas, então... A gente usou uma startup que tirava a imagem e alterava a voz. E a gente não conseguia, só que a gente fazia as perguntas para fazer os testes dos valores. Tá, mas foi uma coisa, vamos dizer, ao vivo, não... Não foi escrito? Não, foi ao vivo. A entrevistadora perguntava, a pessoa respondia, isso foi gravado, daí a gente podia ver e avaliar, os executivos avaliaram, para falar, essa aqui tem os valores que a gente acredita, essa aqui mais ou menos, e trouxemos as pessoas que a gente... Muito interessante, porque, assim, não teve uma fase depois de olho no olho, voz a voz? Depois da escolha, sim. Só depois da escolha? Só depois da escolha, Ixi, e vocês tiveram alguma surpresa, né? Você sabe que só positiva, de verdade, porque a gente... E isso foi o que conectou muito, né? A gente acredita muito nas pessoas no centro, né? Toda a parte de tecnologia, ele é um meio, né? Mas as pessoas no centro são muito importantes. Então, as atitudes e os valores que a gente identificou naquelas pessoas se conectaram muito com a companhia e estão até hoje lá. A grande maioria está lá seguindo carreira dentro da companhia. Isso é muito interessante, uma empresa de tecnologia dando tanta atenção para essa parte mais de valores, mais humana, né? E foi isso que fez a transformação que você comentou, né? Foi nesse ponto que a gente identificou que, colocando a pessoa no centro, a gente tinha muito mais ganhos do que tratar como fosse números ou fosse simplesmente responsáveis por alguma área. O que a tecnologia ela veio para simplificar e poder ter mais tempo, as pessoas dentro das empresas terem mais tempo para cuidar do que efetivamente faz sentido para aquele negócio delas. Então, a tecnologia ela vem para automatizar, simplificar, ajudar, trazer mais insights. Então, eu não acho que tenha a disrupção, eu acho que tem a conexão mais forte cada vez mais. Em relação à liderança que você comentou, eu acho que existe uma grande diferença entre ser chefe e ser líder, né? E a gente enxerga isso muito claro. Então, a liderança Oracle... Primeiro que o grupo hoje de executivos da Oracle são pessoas apaixonadas pela companhia e grandes sonhadores. E isso já leva a olhar para as pessoas de uma forma diferente, né? Então, são líderes inspiradores também. As pesquisas todas mostram que 60% também, uma coisa já técnica que já não dá muito para apostar, mas dos empregos futuros são desconhecidos. Exatamente. Porque são desconhecidos e na verdade, eu até tenho um site que faz eu não me lembro qual que é, mas faz uma análise disso que mostra que 60% das profissões de hoje não vão existir no futuro. E eu acho que é isso que a tecnologia traz, porque outras profissões vão ser geradas. Né? Você vê alguma conexão disso com uma pandemia do tamanho da Covid? É difícil falar de coisas positivas em algo tão impactante que foi para a humanidade inteira a história da pandemia. Mas eu sou otimista, eu gosto de olhar
o que vem de positivo em cima de tudo isso. Eu acho que a aceleração que isso trouxe no modelo mental das pessoas, não só na tecnologia, porque a gente fala muito de tecnologia, inovação, mas inovação também está nas coisas simples, não somente em tecnologia. E eu acho que essa transformação de modelo mental das pessoas, de todos os seres humanos, devido à pandemia, permitiu a pensar melhor e se preparar melhor para imprevistos. Os imprevistos podem ser de saúde, pode ser de economia, pode ser políticos, e a gente sabe muito bem isso, como funciona no nosso país e na nossa região da América Latina. Então, esses imprevistos, eu acho que as pessoas acordaram que eu preciso estar preparado, porque pode de um dia para o outro mudar. Eu não posso mais ter, por exemplo, falando de tecnologia, eu não posso ter um projeto que inicie e demore 3 anos para eu começar a colher os resultados dele. E isso a tecnologia, por exemplo, as soluções em cloud, permite uma antecipação muito grande. Tem uma empresa aqui no Brasil, que é a Grendene, calçados, né, que tem várias marcas, Melissa, e durante a pandemia eles lançaram 11 lojas virtuais, uma por mês. Em 11 meses, 11 lojas virtuais. E é engraçado, pensa um pouquinho, pandemia, calçado, não se usaria muito mais. Gasta, né? Eles cresceram em todas as marcas. Fiquei em casa. Então, eles cresceram durante esse período em todas as marcas em mais de 250%. É muito incrível mesmo. Alexandre, vou ter que te interromper mais um minutinho. A gente já volta. Tá bom. No próximo bloco tem mais conversa com o presidente da Oracle, Alexandre Maioral. Até já. Oi, voltamos com o nosso entrevistado, o presidente da Oracle, Alexandre Maioral. Alexandre, eu estou vendo aqui que vocês têm um plano de crescimento 3D? 3 dígitos, é isso aí, 3 dígitos. Esse plano, como eu comentei anteriormente, a gente tem um grupo de líderes daqui da companhia que são apaixonados e sonhadores, sonhando grande. E a gente se colocou um desafio de 3 dígitos em 2 anos. Só que não são, quando a gente fala de 3 dígitos numa empresa corporativa de tecnologia, todo mundo pensa no crescimento de receita só, né? E esses 3 dígitos não é só em crescimento de receita. 3 dígitos em uma série de áreas dentro da empresa e para fora. Por exemplo, 3 dígitos em educação. A gente lançou agora no começo desse ano também, fiscal nosso que iniciou em junho, um programa que a cada contrato que a gente assina com o cliente, a gente fica responsável pela educação de 5 alunos dentro da sociedade brasileira para a tecnologia. Então, cada contrato que eu assino, a gente investe em 5 alunos. Mas qual foi a lógica nesse... De 1 para 5? De 1 para 5. Foi o que a gente conseguiu de aprovação para ter os investimentos disso aí. Só que a gente fecha contratos, recursos, né? Bastante contratos, né? Qualquer valor de contrato durante todo ano. Então, todo trimestre a gente faz o saldo ali, quantos contratos a gente fechou. Fechei 1.000 contratos, que era muito mais do que isso, mas fechei 1.000 contratos. 5.000 alunos a gente vai estar responsável financeiramente da educação deles para a tecnologia, né? Voltada para a tecnologia. Quantos funcionários vocês têm? Na Oracle Brasil, a gente tem 2.000 funcionários, na América Latina, aproximadamente 6.000, e no mundo, 140.000 funcionários, mais ou menos. Nossa, é grande. É grande. Essa frente que a gente colocou de 3 dígitos para a educação, por exemplo, isso nasceu aqui, na América Latina. A gente está só a região da América Latina. Essa visão para a América Latina, América Latina para outros países, não? Agora sim. Depois que a gente iniciou agora, foi muito bem vista e os outros países, as outras regiões, Estados Unidos, EMEA, estão olhando para isso para também implementar. Então, o plano de 3 dígitos, ele passa, óbvio, por crescimento de receita, mas passa por educação, passa por diversidade e inclusão, que conecta um pouco do que eu estava falando do programa de Anon, né? De a gente ter uma diversidade muito maior dentro da companhia. Passa por satisfação dos nossos clientes. A gente passou, agora em junho, a gente iniciou uma reorganização da empresa, eu vindo aqui para a presidência da Oracle Brasil, a gente simplificou as nossas estruturas, então a gente tem uma estrutura que a gente chama de tecnologia e uma que a gente chama de aplicativos. E, crossa isso, a gente tem as indústrias.
Então, a gente trouxe soluções, todas as soluções que a gente tem globalmente de indústrias focadas em varejo, em telcos, em finanças, para dentro dessa visão, colocando o cliente cada vez mais no centro. Então, isso também é uma mudança. É uma mudança e é onde a gente vai medir também crescimento em 3 dígitos na satisfação dos nossos clientes em relação a isso, a esse modelo que a gente está montando. Qual que é a tua avaliação da potência tecnológica aqui? Eu acho que é muito grande, é gigantesca a capacidade tecnológica para cá. Acho que o mundo enxerga isso, tá? As corporações globais enxergam isso, tanto que a própria Oracle, a gente tem 2 data centers já para essa solução de infraestrutura na nuvem que a gente fala. A gente tem 2 regiões no Brasil, já tem uma no Chile, vai lançar do México. E tem países ao redor do mundo que não tem uma região ainda, um data center ainda. A gente já tem 2 aqui no Brasil. Ou seja, o Brasil ele é visto como um país que adapta muito rápido as novas tecnologias e procura adotar muito rápido as novas tecnologias. Como é que você vê a situação hoje do Brasil em termos econômicos? A gente acredita muito nessa retomada muito forte, né? E a gente vê isso com os nossos clientes voltando muito forte com os investimentos em tecnologia, exatamente para... A gente teve clientes que já haviam iniciado a transformação digital e aceleraram muito, porque viram que isso era uma questão de sobrevivência e crescimento deles, e as empresas que não começaram a correr atrás. Exatamente pelo que eu comentei também, que imprevistos vão acontecer. A gente está passando por uma pandemia, foi um imprevisto de saúde. Mas a gente pode ter imprevistos políticos, econômicos, coisas que a gente nem imagina, né? Então, eu acho que esse ponto de mudar o modelo mental ajudou a acelerar e vai ajudar cada vez mais. Alexandre, eu queria voltar aqui num assunto que seria inteligência artificial, a importância da inteligência artificial. O que é inteligência artificial? Como é que ela se compara à inteligência não artificial? Como é que funciona isso? Acho que um pouco do que eu falei da tecnologia, trazendo automação e trazendo simplicidade, a inteligência artificial ela vem para isso. A inteligência artificial é uma tecnologia. Como vai vir outras tecnologias que a gente nem imagina pela frente. A evolução da tecnologia está exponencial. Dentro da Oracle, a nossa evolução de inteligência artificial, ela está muito focada, embebida dentro dos produtos. A gente tem uma linha de inteligência artificial. A gente tem inteligência artificial em todas as soluções nessa nova arquitetura de cloud, para trazer exatamente essa história da automação, da simplicidade, da redução de erros humanos nos processos mais operacionais. Mais automáticos, mais automáticos, exatamente. Então, para a gente está muito dentro do DNA das nossas tecnologias já a inteligência artificial. Mas eu ressalto para você que é uma tecnologia, né? A gente tem internet das coisas, a gente tem uma série de coisas que já existem, já estão embebidas na nossa tecnologia. O que é a internet das coisas? É você poder medir, por exemplo, numa fábrica, cada passo de um processo fabril ali, através das máquinas, né? Dos equipamentos que estão naquela fábrica. Eu queria que você deixasse, aqui estamos chegando ao fim do nosso programa, uma palavra com o nosso telespectador, uma mensagem. E queria te agradecer antecipadamente pela sua presença. Eu que agradeço, foi muito legal poder expor um pouquinho tudo que a gente está fazendo dentro da Oracle do Brasil, tudo que a gente está sonhando em fazer também. O que eu diria, e a gente comentou muito sobre isso hoje, né, é que tecnologia ela veio para ajudar. Tecnologia veio para simplificar a vida do ser humano, mas o ser humano continua existindo e continua sendo o centro de tudo isso. Eu concordo e espero muito. Olha, Alexandre, obrigada. Obrigado. Pela sua presença. E, gente, o Show Business de hoje termina por aqui.
Eu, Sônia Rassi, tenho um encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band em São Paulo. Até lá!